tarde, segundo ano, tudo bem? Vocês não me conhecem, não é verdade? Mas eu faço parte da equipe da escola. Meu nome é Tia Késia. Sabe o que eu vim fazer hoje aqui com vocês? Eu vim saber e vim revisar para saber se vocês estão entendendo todas as aulas de Tia Gláucia. Quem está prestando atenção? E vim dar um reforço, um apoio para saber se vocês estão entendendo. Vamos começar? Olha só, para começar, eu preparei um slide para vocês, certo? Esse slide vocês vão ficar observando o slide enquanto Tia Késia vai explicando, certo? E no final do segundo ano, sabe o que tem? Uma experiência. Antes de começar a apresentação do slide, vocês vão fazer, sabe o quê? Peguem aí na casa de vocês um palito de churrasco. Quem tem? Vocês têm um palito de churrasco? Ótimo! Vocês podem pegar uma tomate, ou uma maçã, ou uma batatinha. Tudo que tenha uma circunferência redonda, assim como a terra. Pode ser uma batatinha, Tia Késia? Pode. Sabe por quê? Porque a Terra ela não é esse globo bem formadinho como aparece. Aparentemente não. A Terra ela é feita de altos e baixos. Então, para fazer a experiência que nós vamos fazer usando a luz e o nosso planeta Terra, vocês vão precisar disso daí, certo? Dá um pause aí no vídeo para vocês pegarem, porque assim que terminar o slide, vocês irão fazer a experiência junto com Tia Késia, para saber se realmente vocês estão aprendendo as aulas de Tia Gláucia. Prestem atenção. Aqui está o slide. O movimento aparente do Sol. Olha só. Façam a leitura da imagem, certo? Aí está o nosso planeta Terra e estão vendo que, de um lado, está a noite. Estão vendo a lua, escuro. E vocês estão vendo que no outro lado do nosso planeta está o quê? Sol. É dia. Porque nós sabemos quando existe esse movimento aparente. Por que tem esse nome aparente, pessoal? Porque parece que o Sol está se movimentando. Mas, na verdade, o Sol fica paradinho lá no lugar dele. Quem se movimenta é o nosso planeta. Olha só que bacana. Tia Késia vai fazer uma pergunta a vocês. Olha só. Você já percebeu que em um dia ensolarado, o que é um dia ensolarado, segundo ano? É um dia com muito sol. Temos mais vontade de sair de casa, de passear, de brincar ao ar livre. Não é verdade? Muito bem. Quem tem essa vontade? Vocês sabem por que isso acontece? Porque a luz do sol, olha, a luz do sol, certo? Traz bem-estar e alegria. Nos desperta ao longo do dia. Olha só que bacana. Sabe por quê? Quando tá chovendo, quem é que tem vontade de ir brincar? Dá vontade só de sair da cama, de não sair da cama, aliás, não é verdade? Ficar embaixo do nosso cobertor. Mas quando o dia está ensolarado, temos outras vontades. Continuando. Essa é uma das experiências que vocês podem fazer ao longo do dia. Preste atenção. Primeiro vamos observar a imagem antes de ler a legenda que classifica ela. Olhem só. Aqui vocês estão vendo um menino, não é? E estão vendo o sol, ó, do lado esquerdo da criança. A restra dela está à frente. Perceberam? Isso quer dizer, sabe o quê? Que pela manhã a nossa sombra ou resta fica numa posição. E ao longo da tarde, essa sombra desaparece ao meio-dia, ó, quando o sol vai aparentemente mudando de lugar. Aparentemente. E no final da tarde, a sombra vem para outra direção ao contrário, justamente na direção em que o sol nos traz a sombra. O que é isso? Como você já deve ter percebido, a posição do sol no céu varia ao longo do dia. Ele pode estar do lado direito, está mais acima e depois vai para o lado esquerdo. Por quê? Porque isso acontece, segundo ano, porque aparentemente o Sol está mudando de posição. Mas isso não acontece. E Tia Késia vai mostrar por quê.
Agora, quero ver quem sabe o que é isso aí. Aqui tem outra imagem, tem aqui sol nascente. Sol nascente, nós chamamos o local aonde o sol aparece pela primeira vez no período da manhã, que é sempre ao leste. Ao longo do dia, ao meio-dia, o sol sobe, fica praticamente lá em cima. E quando o sol se põe, sempre ao oeste, ele se põe. Quer dizer que aparentemente o sol está indo embora, mas temos a impressão de que o sol nasce de um lado, chamado de nascente, ou oriente. Move-se até atingir a posição mais alta do céu e finalmente se põe do outro lado, poente ou ocidente. Mas prestem atenção. Na verdade, quem se movimenta é o nosso planeta Terra. Olha só, com um movimento chamado rotação. Que movimento é esse? O planeta Terra ele faz dois movimentos. Rotação é o que ele gira ao redor de si mesmo, certo? Que nós não sentimos esse movimento porque nós estamos girando junto com ele, ó. Está vendo? E o movimento de translação. O movimento de rotação, qual estamos falando, é o que define o dia e a noite. Por quê? Porque o lado em que a Terra se movimenta e que os raios solares estão batendo deste lado, nós chamamos de dia. Já o outro lado, quando a Terra faz o movimento de rotação, por que rotação? Porque ela roda, certo? É chamado noite, o qual a Terra gira ao redor de si mesma. E o Sol parado sempre no mesmo lugar. Olha, pessoal, o Sol não se mexe. Quem se mexe é o nosso planeta. Tia Kézia, a gente nem sente, não, porque é muito devagar. Ela leva um dia inteiro, 24 horas, para fazer esse movimento e estamos girando lentamente junto com ela. Olha só, agora aqui, preste atenção. O caminho do Sol no céu é chamado de movimento aparente do Sol, porque parece que o Sol está se movimentando, mas na realidade quem está se movimentando é a Terra. Então tem aqui, nascer do Sol, o meio-dia e o pôr do Sol. Como nós chamamos o nascer do Sol? Nascente. Ao meio-dia é o pico mais alto do Sol, quer dizer que ele está mais próximo da Terra, certo? Quando nos referimos ao dia, por isso que o Sol está tão quente. E ao longo da tarde, ele vai se distanciando da Terra e ele se põe. Por que vai se distanciando? Porque a Terra vai fazendo o seu movimento, mas ele está lá, no mesmo lugar. Agora chegou o momento tão esperado. Quem pegou aí, ó, sua fruta ou seu legume, seu palito e uma lanterna. Quem não tem uma lanterna, tia Kézia? Pode ser uma luz, pode ser um chaveirinho com lâmpada, qualquer coisa. Primeiro, tia Kézia vai fazer a experiência com o globo e a lanterna para mostrar a vocês o movimento de rotação e o que acontece com esse movimento. O que acontece é definido o dia e a noite em dois lados do planeta. Tia Kézia vai mostrar a vocês, vai marcar o globo com um pontinho para vocês verem que realmente a Terra se movimenta. E nesse movimento de rotação, o pontinho que tia Kézia marcou vai ficar do outro lado. Vamos para a experiência? Preparem as coisas de vocês aí que tia Kézia vai começar. Olha só, segundo ano, chegou o momento da nossa experiência, certo? Primeiro, tia Kézia vai fazer aqui a experiência com o globo, certo? A lanterna. E prestem atenção num detalhe, aliás, que tia Kézia colocou aqui no globo. Procurei no meu globo aonde está o Brasil, certo? Por que o Brasil? Porque é o país em que nós moramos. Eu coloquei tipo um pino aqui para quando eu fizer junto com vocês um movimento de rotação em que a Terra gira ao redor de si mesma,
certo? Vocês vão perceber que esse pino, ele vai girar também. E para a gente entender como funciona esse movimento que define o dia e a noite. E vamos perceber também que o movimento aparente do Sol não existe. Por que aparente? Porque parece. O Sol sempre está lá paradinho. E no segundo momento, certo? Tia Kézia pegou uma batata. Acho que todo mundo tem uma batata em casa. Quem tiver uma laranja, uma maçã, pode pegar. Facilitei aqui, porque nem todo mundo tem palito de churrasco, certo? Para ninguém deixar de fazer a experiência em casa. Coloquei 2 palitos de dente, todo mundo tem em casa, de um lado, peça a ajuda de um adulto quem não conseguir. Do outro lado, mais 2 palitos de dente. Por quê, tia Kézia? Porque aqui está representando o eixo da Terra. Tia Kézia, existe mesmo esse eixo? Não, não existe. A Terra não existe esse eixo. O eixo é uma ferramenta geográfica, certo? Que os geógrafos utilizam para representar e mostrar facilmente como esse movimento de rotação se define. Coloquei na minha batata também, ó, um detalhe, um pino, para eu ver, certo? Se realmente, quando eu fizer o movimento, vocês podem colocar até outro palito de dente aqui, se vocês quiserem. Quando eu fizer esse movimento, o Sol realmente vai ficar de um lado e a noite do outro. Prestem atenção. Vou começar agora. Primeiro eu vou fazer o movimento de rotação em que a Terra realiza. Olha só. Prestem atenção no pino que tia Kézia colocou, no detalhe. A Terra gira devagar, rodando ao redor de si mesma, certo? Percebam que vocês não estão vendo mais o pino. Quando eu giro, vai passando todos os países. Olha só, chegou. Agora, o Sol, vou representar com a lanterna. Prestem atenção. O Sol está no Brasil. Ele está lá parado, não se movimenta, certo? Vou fazer o movimento de rotação. O Sol continua parado e a Terra se movimentando ao redor de si mesma. Deste lado em que o Sol aparece é dia. E o outro lado, cadê o pino? Está escuro, olha. Representa a noite. Tia Kézia, a Terra para de fazer esse movimento de jeito nenhum. Olha só. Vai fazendo o movimento e vai ficando em todos os países e lados da Terra, dia e noite. Estão vendo? Agora, com a minha lanterna, eu vou fazer a experiência com a minha batata. A minha batata está representando o meu planeta Terra. Aqui, ó. Do lado da batata, em que está o pino, está o quê? Ensolarado. Conforme minha batata vai se mexendo, ó. Cadê o pino? Desapareceu. Por quê? Ficou noite. Do outro lado vai ficando dia. Olha, olha que legal. Olha, vocês podem fazer esse movimento de rotação. E não esqueça, no segundo ano, vocês podem fazer essa experiência com a maçã, com a laranja funciona muito bem, certo? Com tudo que tem a circunferência da Terra. Outra coisa, vocês podem fazer essa experiência e marcar a escola de vocês, que a escola vai postar vocês fazendo um movimento de rotação e aparentemente do Sol. Vamos agora às perguntas. Deixa eu ver se o segundo ano entendeu. Vamos lá. Quem se movimenta? O Sol ou a Terra? Deixa eu ver. Quem falou Terra? Muito bem. Como é o nome do movimento da Terra que define o dia e a noite? Rotação. Muito bem. O eixo que a Terra tem, que nós representamos por palitos de dentes, ele é imaginário ou ele existe na realidade? Ou foram os geógrafos que colocaram para facilitar a definição? É imaginário, muito bem. E foi os geógrafos quem criou. Mas na realidade esse eixo existe? 2 pontas na Terra? Não.
Parabéns! Outra coisa, o que usamos para representar a luz do sol? Uma lanterna. Que outra coisa ilumina que eu posso representar a luz do sol para fazer minha experiência? Uma luz, uma vela com a ajuda de um adulto. O lugar aparente que o sol nasce chama-se legal, nascente, muito bem. Em que horário do dia o sol está com seu pico mais alto, ele está mais forte, está mais próximo da Terra? Quem sabe? De manhãzinha, às 6 da manhã, ao meio-dia ou no final da tarde? Acertou quem disse ao meio-dia. Muito bem, façam a experiência da sombra também. Tia Kézia vai ficando por aqui. Espero que eu tenha reforçado tudo aquilo que tia Glaucia disse a vocês. Até a próxima aula e um beijo, segundo ano!